Como vão as senhoras e senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos tentar provar aquilo que nós já falamos neste canal inúmeras vezes, como por exemplo, quando no início do canal nós trouxemos vários artefatos da antiguidade que mostram que a história talvez, entre aspas, não seria bem aquilo que nós estamos recebendo hoje como sendo a verdade. Inclusive trouxemos um vídeo intitulado expressamente Manipulação da História. Quem controla o passado, controla o futuro. Bom, então no vídeo de hoje nós trazemos mais uma prova disto. Algo que aconteceu em um passado relativamente recente, que foi a destruição dos Budas de Bamiyan no Afeganistão. Nós teremos várias imagens para vocês logo em seguida. E aviso desde já que, devido à censura, nós teremos de cuidar com algumas palavras aí que vamos utilizar. Então a matéria conta o seguinte: os Budas de Bamiyan foram duas monumentais estátuas de Budas em pé, entalhadas na rocha no vale de Bamiyan, no centro do Afeganistão, situadas a 230 quilômetros a noroeste de Cabul, em uma altitude de 2.500 metros. Mais provavelmente erigidas no V ou VI século, as estátuas representavam uma clássica combinação de arte grega e budista. Os corpos, depois nós vamos ver essas imagens, foram entalhados diretamente nas rochas, mas detalhes foram foram modelados com barro misturado com palha, encoberto com estuque, etc. Esse revestimento, que praticamente desgastou-se há muito, obviamente, né? Foi pintado para destacar as expressões das faces, mãos e dobras dos mantos. E aí eles colocam aqui onde é que ficava então a região, mais ou menos como é que foi. Eles colocam aqui, por exemplo, Bamiyan fica na Rota da Seda. Quem não conhece a Rota da Seda, né? Que é a nova Belt and Road que eles estão planejando. É uma rota, ou foi uma rota, né, de caravanas ligando a China e a Índia, né, nesse trecho especificamente. Foi lugar de vários mosteiros budistas e um próspero centro da religião, filosofia e arte greco-budista. Foi um local religioso do século II até a época da invasão islâmica do século IX. E aqui eu quero chamar bastante atenção para o seguinte: eu não estou aqui defendendo que se faça essas artes iconoclásticas por conta da questão da proibição bíblica de que se faça imagens e tal. E também não estou dizendo aqui que deve ser destruída, não estou entrando no mérito do que deve ou não ser feito a respeito da iconoclastia. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês, e também não estou aqui para dizer a religião A não tem valor, ou a B não tem valor, ou a C é que tem valor, não é para isso esse vídeo. Eu estou aqui para chamar a atenção para o fato de que não é um, não é dois, não são três os atores, são vários os atores que apagam a nossa história e aí ela é recontada de uma tal forma que a gente acabe não entendendo de fato a origem da humanidade. Ou melhor, aquilo que a humanidade passou, especialmente antes do reinício da história, do grande reinício do 2 de novembro. Então as pessoas não têm noção porque este tipo de coisa aqui é feito constantemente, tá, pessoal? Então aqui é contado, por exemplo, quando Ghazni, eu vou cuidar aqui com as palavras, né, para não dar problema no vídeo, poder postar ele para vocês. Quando ele conquistou o Afeganistão no século XII, os Budas e afrescos foram poupados da destruição. Ainda ao longo dos anos, iconoclastas muçulmanos destruíram alguns dos detalhes das estátuas, a maior parte as características da face e das mãos. Então nós vamos ver depois aí que partes dela foram destruídas ao longo dos anos. Então, em julho de 1999, houve um decreto a favor da preservação, porque não é, eu penso que o decreto que o Mullah emitiu não era para a preservação de um ídolo, mas com o intuito de que se preservasse a capacidade do ser humano, ou seja lá de quem construiu essa estátua no passado,
de construir, porque daqui a um século, pessoal, quando só existirem essas fotos, ou de repente um ou outro vídeo circulando por aí, as pessoas vão dizer, será que era verdade? Será que isso existiu mesmo? Porque tem muitas coisas que são descritas no passado, especialmente sobre as quimeras, por exemplo, sobre as misturas genéticas, sobre esse amálgama entre o gene humano e animal, etc., que hoje, evidentemente, não existe mais nada a não ser algumas inscrições em pedra. E mesmo assim a gente fica pensando, será que existiu mesmo ou não? A gente não, eu não tenho dúvidas a respeito disso, mas o fato é que conforme a história vai sendo apagada por conta desse tipo de ato, então as pessoas, com o passar do tempo, ficam ouvindo aquilo apenas como mitos, como histórias, como por exemplo Platão contou a história de Atlântida no seu livro A República, e com o passar do tempo então as pessoas acabam desacreditando porque não há mais prova alguma. Então o que é bastante interessante é perceber que a técnica e a tecnologia para construir algo neste sentido, que nós já vamos ver as imagens logo adiante, não é algo comum para a época, não é algo comum nem para hoje em dia. Hoje em dia não seria possível fazer da maneira como foi feito. Quem dirá antigamente? Talvez hoje, com muito esforço, com muito trabalho, com muita dispensação de recursos, seria possível fazer semelhante, mas com esforço monumental. Agora, é anacrônico que se pudesse fazer isso na antiguidade. E aí, então, em março de 2021, quando esse pessoal aqui tomou conta lá do local, então eles acabaram destruindo as estátuas, dinamitando elas, e aí eles emitiram lá as suas preces e tal. E não estou aqui condenando religião nenhuma, tá, pessoal? Estou apenas relatando para vocês como as coisas se procedem no mundo. Então aqui, ó, dia 6 de março, foi o que aconteceu, dia 6/3/2001. Agora veja, sempre esses números, essas assinaturas, março é o mês 3, repetindo 3 vezes o número 6 numa sequência, nós temos aí um número inusitado que frequentemente tem aparecido. Repita esse número aqui por 3 vezes, um ao lado do outro. Enfim, então nós vimos aí o que aconteceu. Eu quero mostrar para vocês as imagens aqui para que a gente possa fazer um comparativo. Então nós vemos aqui que a estátua do Buda ela já estava parcialmente destruída, porque desde o século XII, quando os budistas perdem o território aqui, os greco-budistas, então aos poucos eles em um momento desfiguraram a face, depois desfiguraram os braços, depois uma parte das pernas, mas é óbvio que isso aqui, para desfigurar, também demandou muito trabalho. Claro que bem menos trabalho do que para esculpir algo nesse sentido. Imagine abrir um buraco. Isso aqui não há tecnologia na época para se fazer. E não venha me dizer que isso aqui foi feito com picareta. Aquelas picaretinhas, isso aqui não foi feito com picaretas, até porque não há sulcos para isso, se você for estudar com mais detalhes. Então, ao longo dos séculos, do século XII ao século XX, eles foram destruindo aos poucos. Então demoraram aí 8 séculos para destruir um pedaço da perna, um pedaço do braço. Aí no século XX, ou melhor, no século XXI já, que nós já tínhamos virado o milênio, era 2001, então eles dinamitaram isto aqui. Agora vejam como era a gravura mais antigamente. Isso aqui é um desenho, pessoal? É uma gravura da região ali, dessas estátuas, tinha 2 na época. E aí, obviamente, como não existia fotos, então os artistas da época desenhavam. Aqui mais uma vez uma foto. Essa foto, se eu não me engano, é de 1997, alguns anos antes. Veja aqui o que tinha restado já, Agora imagine cortar isso aqui. Isso aqui é uma tecnologia anacrônica que fez, pessoal. Não tenham dúvida disso. E não tenham dúvida também, aliás, isso nós podemos até duvidar um pouco. Mas me parece que isso aqui não foi completado, tá, pessoal? Isso era para ter sido levado adiante e não foi terminado.
Aqui nós já vemos uma foto mais recente, aqui os meninos jogando futebol lá na região. Agora já sem a estátua. Agora pergunte para um menino desse aqui que não viu o que aconteceu e que ninguém conte para ele, o que ele vai achar que é isso aqui? Ele não vai ter a mínima ideia do que seria isso, do que teria antigamente aqui. E aí com o tempo é assim que as coisas acontecem, vai se apagando essa história. Aqui a mesma coisa. Vamos ver se eu consigo diminuir um pouco o tamanho aqui para vocês verem melhor. Aqui a mesma coisa, uma gravura. Note aí que as mãos já não estavam mais na estátua, né? Ou nas estátuas, melhor dizendo. E note que há uma diferença, que há uma espécie de gravura também no entorno da cabeça, quase como se fosse uma aura, né? Vamos adiante aqui. Aqui uma foto um pouco mais... Vamos abrir um pouco aqui. Também uma foto... É que são duas, né, pessoal? Então são duas diferentes aqui. Então aqui ela ainda tem as pernas nessa foto. Aqui já não tem as mãos, o rosto. E essa outra aqui já tinha a cabeça ainda, mas não tinha também o rosto. Nessa aqui a parte da cabeça já foi rompida. E aí do século XII até o século XX, então esses pedaços aqui é que tinham sido extraídos, né? E aqui é aquela que está mais completa. Vamos adiante aqui. Isso nos traz a algo que me dói bastante, que é o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então não acontece esse tipo de coisa apenas lá. Nós sabemos aqui o ódio que uma parcela do brasileiro, né, uma parcela dos brasileiros que não se consideram brasileiros, eles se consideram cidadãos do mundo, né? Inclusive eles têm um grito de guerra, univos, né? É a negligência com que eles tratam a história nacional, porque eles odeiam a história nacional. Mas é a verdade. Nós não temos de ter ódio pela verdade. Por mais que não se goste dela, a verdade ela tem de ser conhecida, ela deve ser dita. E aí esse museu me dói muito porque eu nunca cheguei a visitar esse museu aqui. E olha como é que ele acabou, né? Isso é o que restou do Museu Nacional. Uma ou outra peça milagrosamente sobreviveu no meio desse incêndio, mas é algo muito raríssimo. E aí, quanto da nossa história que nós não vimos com os nossos próprios olhos, né, para compreender. Nós temos livros, mas os livros, vocês sabem, né, os livros eles podem conter aquilo que a pessoa que escreve queira que contenha. E é aí que começa a se reescrever a história. Porque quando você vê uma peça pessoalmente, você até pode tomar uma impressão enganada dela com base em um livro manipulador que você possa ter lido. Porém, você tem a chance de fazer uma análise mais detalhada, e tirar a conclusão por si mesmo. Agora isso acabou, né? Quanto da nossa história aqui foi jogada na lata do lixo. E assim é a história humana, pessoal. Não é só a história brasileira. A história humana está sendo jogada na lata do lixo e, na minha opinião, em muitas das vezes de forma proposital. Porque as potestades que estão por trás desses eventos, né, que ocorreram no passado, não querem que o ser humano saiba o que aconteceu na época, porque, e agora vem aí um pouquinho de teoria da conspiração para vocês, porque aquilo que aconteceu eles querem repetir no futuro. Isso é um grande truque do Mágico de Oz que vem por aí, e portanto conhecer a história, se as pessoas conhecessem de verdade o que aconteceu no passado, elas jamais seriam enganadas com aquilo que eles têm preparado para o futuro. Mas, infelizmente, algumas pessoas estão escolhidas desde a fundação do mundo para crer na mentira. Aliás, foi uma escolha delas mesmas. Pessoal, eu deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.